A arte comentada de hoje é Vitor Brecheret e a Semana de Arte Moderna de 1922. E a nossa convidada é a historiadora, pesquisadora e curadora Deise Pitini. Especialista da obra do escultor Vitor Brecheret, é conselheira e curadora do Instituto Vitor Brecheret. Mestre em História da Arte pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, doutorado em História da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da USP, pós-doutorado em História da Arte e Informática Paris College, França, é livre docente com distinção em Estética e História da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Autora dos livros Brecheret e a Escola de Paris, Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira dos Livros em 2012, na modalidade Livro de Arte. Brecheret, Linguagem das Formas, Brecheret, Mulheres de Corpo e Alma. Recebeu vários prêmios e distinções, cabendo destacar: Prêmio Gonzaga Duque, da ABCA, 1997, Prêmio Sérgio Millier, da ABCA, 1999, Prêmio de Arte e Comunicação da ABCA, 1999, Prêmio Destaque Especial da ABCA em 2005, com o livro Brecheret, A Linguagem das Formas. Prêmio Maria Eugênia Franco, da ABCA, em 2007, Prêmio Mário de Andrade, da ABCA, em 2011, pela trajetória no campo da história e da crítica. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esta oportunidade de falar da meu tema paixão, que é o Vitor Brecheret, e que eu pesquiso há muitos anos, há mais de 30 anos, e sempre estou encontrando novas perspectivas do Brecheret como pessoa, a sua formação, as influências, tudo que ele, enfim, viveu e produziu, né, incansavelmente até a sua morte em 55. E eu gostaria, estou totalmente à disposição em responder perguntas, enfim, abrir o nosso diálogo, né? Claro. Você abriu a sua apresentação de uma forma muito interessante. Você pesquisa Vitor Brecheret há mais de 30 anos. Quando começou a sua paixão por Vitor Brecheret? Então, nesse tempo, eu era assistente do professor Walter Zanini no recém-formado Museu de Arte Contemporânea da USP, em 1963. E trabalhava justamente na catalogação das obras desse museu, do MAC USP. E nas obras já existiam trabalhos do Brecheret, que o próprio Titiro Matarazzo, que o museu nasceu de uma doação da coleção particular do Titiro Matarazzo e do Museu de Arte Moderna, quando houve aquela cisão da Bienal, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e aí ele retirou as obras dele, da coleção particular dele e da Yolanda Penteado, a esposa dele, ex-esposa dele, e doou para o Museu Universitário da Universidade de São Paulo. E nesse momento que eu tive o primeiro contato real, né, da obra do Vitor Brecheret, além de, para trabalhar, passava pelo grande monumento às bandeiras, em granito, né? Isso nos idos de 1963. E, como assistente, eu acolhia muitos artistas que vinham, por ocasião das Bienais de São Paulo, e depois visitavam a coleção
as coleções do MAC USP, que ficava no segundo andar, na metade do segundo andar do edifício da Bienal de São Paulo. E sempre havia comentários sobre esse monumento. É um dos raros monumentos transversais e não em forma piramidal, né? A direção do monumento é em direção ao interior do país, de costas para o mar, né? E é uma marcha que tem um avanço meio inclinado, e isso chamava muito atenção. Ele realmente é um dos raros monumentos com essa disposição compositiva. E, nessa ocasião, eu me inscrevi para mestrado e fazer o tema era um catalogue raisonné das obras de Victor Brecheret. E foi um trabalho muito, muito grande, porque o Victor Brecheret produziu muito. Eu tenho catalogados mais de 200 obras. E isso em escultura é extremamente relevante, porque a escultura tem um tempo, né, de produção, uma peça escultórica, né? Há todo um tempo de desenho, um tempo de modelar na argila, um tempo de cozimento, um tempo de jogar uma pátina específica, né, nessa argila, que ela adquire tonalidades diferentes. E Brecheret foi incansável, um homem que trabalhava suspendendo seu trabalho para o almoço e voltava a trabalhar. Muito, assim, dedicado à arte e à arte da escultura. Vamos lembrar um pouquinho do artista Victor Brecheret, né? Ele tem ensinamentos na Europa com grandes mestres, não é isso? E você, com muita qualidade, você transcreve isso nos seus livros de uma forma muito precisa. E nesse terceiro livro que estou escrevendo, foi motivada por uma inquietação minha, né, da importância do Brecheret, com a presença poderosa da Semana de 22. E dar o relevo do papel do Brecheret para a realização e do momento do evento Semana de Arte Moderna de 22, que completa o seu centenário dia 11 de fevereiro. Né? Então, eu me detive novamente e quis aprofundar alguns elementos que estavam um pouco matizados, entende? E busquei dar coordenadas muito precisas e fortes da importância do Brecheret para a realização da Semana de 22. Nessa situação, eu me debrucei para realmente a formação do Victor Brecheret. Você bem sabe que algumas narrativas, principalmente de Oswald de Andrade, transmitiram a imagem de um indivíduo bronco, um indivíduo
que não falava bem o português, nem o italiano, e também o francês. Nós temos que ver que a nossa semana, enfim, os modernistas, os futuristas, eram extremamente intelectualizados, né? Foi realmente na literatura que as ideias transformadoras de ou a modernização das artes lançaram as primeiras sementes, né? A gente sabe muito bem, desde 1915, o Oswald de Andrade escreve artigos, né, sobre uma nova pintura. E eu tenho um grande empenho de revelar um artista realmente com uma sabedoria que ele e um estudioso. Se ele não se comunicava corretamente, não significava que não fosse um talento genial, um talento precoce, né? E por isso eu nesse livro que eu propus ao Instituto Victor Brecheret, Brecheret e a Semana de Arte Moderna, eu quis dar novas luzes, porque muito se fala da Escola de Paris como um polo cosmopolita, com colônias de artistas, né, de diferentes nacionalidades, e todos correm para Paris. E esquecem, eu vejo isso, no modo geral, duas questões que eu acho fundamentais para a gente olhar o modernismo. Primeiro, que o modernismo não tem apenas um celeiro transformador, dinâmico, na Escola de Paris. Isso é um ponto. O segundo ponto é definir de forma muito rasa, quase confundir como um sinônimo, modernidade e abstração. Isso é um ponto que a história, a quem eu amo e considero como o semiótico John Dewey, é a ciência dialética de todas as ciências. Cabe à história, tudo tem história, qualquer campo de conhecimento. E cabe à história revelar. E há ângulos e fatos que a gente, de repente, descobre que estavam nos caninhos, debaixo de uma escada, mas eles estão presentes. É nesse sentido revelador que o livro, eu tenho um entusiasmo quase revolucionário. Não para derrubar os conhecimentos já estatuídos, mas para revelar outros que complementam. Essa questão da abstração como sinônimo de modernismo e essa questão de só olhar a Escola de Paris como a sementeira das vanguardas, não é? Então, eu posso dizer que eu tenho um entusiasmo revolucionário em relação a esse livro. Aí me debrucei e localizei trabalhos de mestrado e doutorado sobre o papel de Roma, sobre o cenário que Roma tinha para um iniciante escultor
Vitor Brecheret, que chega por volta de julho, não tinha ainda 19 anos, né, de 1913. E aí eu tenho aquele sabor e prazer de novas reflexões, né? Mostrando, eu fiz uma conexão que nunca tinha me organizado na mente, que desde o século XVIII, a Academia de Belas Artes da França dava como prêmio do melhor aluno na exposição de formatura, né? Viagem a Roma. Eu estudei em Roma também, na Universidade de Roma. Fiz a minha pós-graduação com o historiador Júlio Carlos Argan. Brecheret, em 1916, com 20 anos, antes de completar 20 anos, ele mostra sua primeira obra, que chama-se O Despertar e Risveglio. E imediatamente os jornais fazem comentários, quer dizer, quando isso tem a projeção para a questão paulista da semana de 22, porque quando ele chega de volta, em finais, em 19, o que acontece? Ele é descoberto pelos modernistas, futuristas de São Paulo, jovens, mas ele tem credenciais. Ele é um artista que já expôs, teve uma formação excelente e já expôs e foi bem avaliado em 16, com 20 anos. Inclusive, já é um período de guerra, da Primeira Guerra, e que eles disseram, se este ano houvesse prêmios, ele seria um dos premiados. Então, isso é uma revelação muito grande. É um talento precoce, não tinha ainda 20 anos completos. No primeiro momento em que oferece uma exposição, uma obra, né, ele tem um reconhecimento. A propósito do que você fala desse talento precoce, certamente foi isso o que impressionou os modernistas naquele primeiro encontro no Palácio das Indústrias. Sim, mas ao mesmo tempo, o que impressionou foram as obras. A capacidade do Brecheret, que é evidente, ele é um artista que percorre todas as possibilidades da escultura, desde a pequena peça até o monumental. Mas isso se deve muito às questões da sua vivência na Itália, que eu estou me debruçando mais profundamente. Ou seja, ele chega a Roma com uma carta de apresentação. Só que o vínculo, os liames dessa carta esbarram na questão ou esbarram não, ou revelam a rede de relações através da maçonaria. O Washington Luiz, naquele tempo, estava como candidato quase vitorioso de ser prefeito de São Paulo.
Ele foi logo eleito como prefeito de São Paulo. Mais tarde vai ser governador, é carreira política. E ele era maçom. E nós sabemos que o Brecheret foi trazido órfão, né, de mãe, com 10 anos, para São Paulo. Os seus familiares também eram maçons. E esse escultor boêmio, da Boêmia, em Roma, que nós não sabemos o nome, ao ler a apresentação, né, falou assim, não, em que ele que buscava que ele fosse aceito como aprendiz de escultura. Eu falo, não, eu vou te apresentar o escultor mais famoso agora de Roma, que é o escultor preferido do rei Vítor Emanuel III, e que é Arturo Dadzi. E eu pesquisei justamente aquela suspeita das questões de uma rede fraterna de relações mediante a maçonaria. Eu pesquisei e tenho dados que desde 1907 o Arturo Dadzi era maçom. Então, como que corroborou a ideia de que sempre as questões, isso independente do grande valor, do talento precoce, evidente, né, do Brecheret. Mas eu também exponho essa questão dos contatos via maçonaria. E, sendo aluno do Arturo Dadzi, ele desenvolveu um aprendizado extremamente rigoroso do conhecimento dos músculos e nervos, e ele foi se impregnando de certas questões pela dissecação de cadáveres, de colocar uma tensão emocional, não é? Que remetia a Rodin, né, das paixões humanas. Isso é um primeiro e importante dado que ele aprendeu junto a Arturo Dadzi. Inclusive, eles chegavam a roubar cadáveres de pessoas mortas, indigentes nos hospitais, que eles traziam para casa, para o ateliê do Arturo Dadzi, inclusive para representar o Cristo morto. Ele resolveu abrir o seu próprio ateliê, e aí nós vemos que isso foi por volta de 1915, final de 15, porque a Itália ela não entrou, no primeiro momento, na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ela entrou quase um ano depois, em 15. E o Brecheret vai ocupar são lances, né, são tramas que, de repente, se conectam para um discurso histórico. Ele vai ocupar uma mansarda na Via Flaminia, que era o antigo ateliê de um outro personagem importantíssimo para a formação dele e que ele admirava muito, que é o Ivan Mestrovic, um escultor eslavo, né, croata,
da Croácia, que tinha já isso, inclusive, é um germe para ele pensar no monumento às bandeiras. É incrível isso, porque o Nestrovic, ele tinha um ideal patriótico, né, da independência dos povos eslavos do poder do Império Austro-Húngaro. O Nestrovic foi juntar-se a outros grupos revolucionários eslavos em Londres e deixa vago o ateliê. Veja as tramas históricas que convergem para ele ocupar justamente o ateliê do Nestrovic. E ele trouxe, assim, de Nestrovic, esse espírito, né, do sentimento nacional, como essas impregnações das ideias nacionalistas do Nestrovic foram importantíssimas, né, para que o Brecheret fosse a pessoa certa para um monumento às bandeiras. Porque o clima era extremamente patriótico nessa época. Lembre-se que estava-se no ano da independência, né, do primeiro centenário da independência do Brasil, 1922. E já estavam todos frustrados, porque o monumento à independência, o ganhador do concurso era um italiano, o Ettore Ximenes, que parece que adotou, remanejou um monumento que ia fazer para o czar Nicolau II da Rússia. E com a Revolução Bolchevique, o que aconteceu? Ele adaptou, né, alguns elementos e apresentou para o concurso do Monumento à Independência. Sem conhecer a história, sem enfim. Agora podemos falar, bom, mas o Brecheret também não nasceu no Brasil. Mas eu digo bem no primeiro capítulo que o Brasil representou vida nova, representou uma abertura de horizonte. Então, Brecheret era outra vida em São Paulo, né? Ele tem uma família, tem um irmão também da tia Antônia, um irmão, Henrico, e todos se acomodam, se viam, famílias numerosas, e tem uma vida familiar diferente, um outro horizonte de vida. Brecheret chega na Europa em 1919. Nesse período, ele estava bastante desambientado com o Brasil, sobretudo com São Paulo, que era a cidade dele. É quando ele é acolhido e vai ocupar e vai ter o seu ateliê no Palácio das Indústrias. Justamente, aí a gente volta à questão. Então, em 19, ele quer voltar, né? Ele quer, ainda em Roma, ele participa de uma exposição, ainda durante a guerra, era março de 18,
Não, foi em março de 19, mas ele já tinha ficado aqui, mas ele participa de uma exposição chamada Estrangeiros à la Cascina del Pincho. Pincho é um imenso parque, muito lindo, né? Em Roma, e lá tem uma espécie de cassino, salas grandes. E lá ele apresenta a Eva, em gesso, e a medalha do centenário da independência do Brasil. E, novamente, essas peças são muito bem avaliadas. E, sendo que a medalha da independência do Brasil foi comprada por um museu de arte de Haia. Eu nunca encontrei essa medalha, conheço por fotografias, mas essa medalha, quando eu estive, inclusive, em Haia, não tive notícias dessa medalha. Isso mostra que Brecheret se considerava brasileiro. A terra dele era o Brasil. Haja visto que, no próprio Palácio das Indústrias, ele começa a fazer os primeiros estudos para o Monumento às Bandeiras. E a gente não pode esquecer que foram quase 40 anos que se passaram até que ele pôde ser finalmente concluído. E na secessão vienense, o Ivan Mesrovic tinha entrado em contato com um artista chamado Jean Metzner, e que é considerado um mestre do contorcionismo, ou seja, direcionando partes do corpo humano em direção contrária. Mas isso também já tinha sido explorado por Michelangelo, e ele deu o nome de linha serpentinata. A gente pode ver claramente no Moisés do Michelangelo. Quer dizer, ele, enquanto que o rosto vai para uma direção, a mão direita puxa a barba para outra direção, o ombro vai para a direção contrária, e a gente pode ver perfeitamente uma espécie de zigue-zague em que os volumes corpóreos vão se orientando, sempre em oposição. Na escultura Ídolo de Brecheret, é um belo exemplo do que você está explicando agora. Mesmo Eva, né, ela põe a mão do lado esquerdo, mas ela olha um pouco mais para a direita. E a gente tem essa leitura, né? Muito, eu acho muito deliciosa. E mais ainda, há contrapontos, é bem complexo o trabalho, porque onde há um relevo, depois há uma reentrância. Outra coisa interessante é a influência da arte assíria, né? Aí, eu olhando agora a Sora Dolorosa e vendo as trancinhas, como também nós vemos na cabeça do Cristo, né? Sim. Que inspirou o Mário de Andrade, os versos da Pauliceia Desvairada, toda uma conexão, né, da aquisição das críticas da família da peça, e quando ele abre a janela, assim, para desafogar o aborrecimento da discussão familiar.
surgem, né, os primeiros versos, né? São Paulo à noite, e é o que aconteceu quando ele abre assim a janela, foi depois do jantar, a discussão, né? Ele abre a janela e sobe para onde ficava uma espécie de mezanino, onde ele dava aula de piano, aí ele abre a janela, naquele sossego, né? E as frases, as duas, São Paulo, comoção da minha vida. E eu sinto São Paulo, comoção da minha vida. Tudo isso acontecendo em 1922. Essa inquietação, né, desses artistas e desses intelectuais. E quando Brecheret, enfim, Menotti Del Picchia, de Cavalcante e mais o Hélio Selinger, né, vão ao Palácio das Indústrias porque eles foram informados que ali havia um escultor mal-humorado Isso, e que valia a pena ser visto, né? E quando levam o Monteiro Lobato ainda pousa um chapéu e uma das esculturas ele lança o chapéu ao chão. fez muito bem. O Brecheret chamava as esculturas dele de minhas filhas. É interessante, né, o feminino do Brecheret. O grande mote do Brecheret, a gente vê isso claramente nos desenhos, são os nus femininos. E você percorre, existe mais de 400 desenhos. Tem outros elementos, claro, cavalos que ele gostava muito, de verdadeira paixão de ver cavalos, mas Brecheret, ele é o escultor. Eu tenho, né, essa exposição, né, as mulheres de corpo e alma, né? Brecheret, mulheres de corpo e alma. Uma coisa curiosa é que Brecheret não estava no Brasil quando acontece a Semana de Arte Moderna, que na realidade foi uma semana de 3 dias, né? Era um festival de 3 dias, né? Ele é anunciado no estado de São Paulo o que iria acontecer e é marcado para o dia 11, mas o primeiro grande dia foi o dia 13. Né? 13 Último dia. é, e que foi uma coisa interessante, porque o público vai, comparece e não gosta. E uivaram, zurraram, né? Zurravam. Eu acho que seria interessante assistir tudo isso, hein? E o Brecheret tem uma importância fundamental, porque é um dos artistas que participa com o maior número de obras. Ele participa com 12 obras, o mesmo número de obras, eu analisando, né, o catálogo, né, o mesmo número de obras que a Anita Malfatti. Sim. Os dois são considerados assim pilares, né? E um outro artista que também não participa, que aliás, minto, participa da semana, mas que não estava no Brasil, é Vicente do Rego Monteiro. Né? Sim. Vicente do Rego Monteiro participa também com algumas pinturas em papel, que eram lendas da Amazônia, dentro da temática indigenista que Mário de Andrade tanto preconizava nessa época, inclusive aconselha Brecheret a buscar uma escultura essencialmente brasileira, vá pesquisar as lendas amazônicas. E ele fez. E ele fez. Então, é interessante lembrar que o Vicente do Rego Monteiro, o MAC USP, possui, eu creio que 12 são desenhos aquarelados, alguns. São fantásticos. Uma pessoa que eu entrevistei muito e que era um grande entusiasta do Brecheret foi o Menotti Del Picchia. Sim. E
Para mim, foi uma experiência muito importante. A participação do Brecheret na semana é quase que essencial, né? Para mim é fundamental. Ele, como eu disse, ele tinha já credenciais de um artista avaliado em exposições europeias, entendeu? De relevo, né? E eu acredito que não é um lugar de comparações, mas a ausência dele é a presença mais poderosa de modernismo que podíamos desejar. Mais que os quadros de Anitta. Três esculturas essenciais que participam da semana e que são muito raro de se ver juntas é Soror Dolorosa, Ídolo e Vitória. Vitória, então, é raramente exposta. Hoje existe uma discussão muito grande sobre a importância da Semana de Arte Moderna de 1922. E que é uma discussão muito pertinente, né? Quer dizer, a partir dos anos 50 foi que realmente os historiadores passaram a se debruçar e ver que no Brasil não existiu modernismo, e sim modernismos. Quer dizer, Lazar Segal expõe em 1913, Anitta, em 1917, a Semana, em 22, e o Salão de Lúcio Costa, em 31. Quer dizer, e depois existem regionais, nós temos... Sim, claro. O modernismo em Belém do Pará, o modernismo em Pernambuco. Quer dizer, Vicente do Rego Monteiro traz para Pernambuco, nos anos 30, a primeira exposição de artistas modernos estrangeiros. Imagina, ele trouxe para Pernambuco Picasso. Quer dizer, então, só que o nosso Brasil é um Brasil tão grandioso que, durante muitos anos, essas manifestações não foram bem estudadas. Claro, claro, claro. Não, o que eu tive a felicidade, não só de conhecer e conviver longamente em entrevistas, é uma pena que não se fotografava naquela época, e eu gravava alguma coisa, mas não era tudo que eu gravava. Com o Menotti Del Picchia, com o Di Cavalcanti, que eu falei sobre o Brecheret, e com o René Thiollier. E consegui, de uma neta dela, enfim, que tem um livro que ele meio autobiográfico. E, infelizmente, eu não, naquele tempo também não havia xerox, não havia, enfim, nem nada eletrônico para a gente fotografar e gravar. A semana de 22, quer dizer, pode até ter tido público com os ingressos. Uma coisa que eu descobri, os ingressos eram pagos, não era gratuita. Tem esse elemento, né? Eu achei incrível isso. Eu achei incrível, realmente. Deve ter sido um negócio de ruidoso fracasso para o Paulo Prado, porque ele empresariava, né? Ele alugava, junto à prefeitura, o teatro para as temporadas das óperas e tudo isso. Então, ele alugou, e ele, claro, cobrou impresso, ingresso, e o que aconteceu? Só veio público mesmo no dia 13. Né? É incrível isso, né? É incrível. Também contribui muito
a ideia da realização de uma semana proveniente da mulher, da esposa de Paulo Prado, Marie Lebrun da Silva Prado, chamada sempre como Marinette da Silva Prado. Eu a conheci nos anos de 1968, 69, quando fui entrevistá-la e catalogar duas obras que foram propriedade do Paulo Prado e que agora Marinette era a proprietária. Dirigi-me a um casarão na Avenida Higienópolis, de vasta varanda, parecendo casa-sede de fazenda até. E conversando, e ao mesmo tempo que catalogava duas peças, Safo, uma pequena peça em bronze, e Cabeça de Mulher, uma grande escultura de pedra de França, bastante expressiva. Ela contou-me que foi quem sugeriu a realização da semana, numa reunião em que estavam também os modernistas, inclusive o Emiliano de Cavalcanti. Ela sugeriu que se realizasse um evento similar ao que acontecia anualmente no verão na cidade balneária da Elite, na Normandia, na França, Deauville. Então, essa sugestão foi imediatamente acatada por todos e eu ponho em destaque essa autoria porque tem-se divulgado muito que o autor da ideia seria Emiliano de Cavalcanti, que, aliás, estava presente nessa reunião. Agora, o que é interessante é que foi, no mínimo, revolucionário, né? De Cavalcanti grava um depoimento num pequeno filmete, que eu tenho uma cópia, que é muito curiosa, né? Que isso já nos anos 70, né? Alguém grava um depoimento com ele e ele comenta, né, que a verdadeira importância da Semana de 1922 era exatamente o posicionamento que as pessoas tinham contra a ordem vigente das artes, né? Então, mas, ao mesmo tempo, ele fala, não, mas não era possível, porque eram todos burgueses, todos abastados, Vitor Brecheret era rico, Anita Malfatti era rica, aí ele corrige, não tão rica, mas era rica. Ele queria fazer uma crítica. Anita não tinha recurso, a gente sabe disso. Mas a maioria dos artistas não tinham recurso. De Cavalcanti, quando termina o movimento da semana, ele ficou muito aborrecido, né? Quer dizer, ele achou que era um movimento socialista e era um movimento burguês. Então, ele dizia, eu precisava ir para a Europa, mas não tinha dinheiro. Então, foi quando ele recorre a Graça Aranha, e Graça Aranha compra umas obras dele, foi o que permitiu ele ir para a Europa, e da Europa ele mandava textos que eram publicados nos jornais aqui no Brasil. Anita Malfatti, a gente sabe também que a Anita não tinha recurso, né? Quer dizer, ela vai estudar na Europa através de um pensionato, né? E mais a ajuda de tios, né? Que era um era senador. Isso mesmo. Esse mesmo senador depois quer destruir a bengaladas que ela traz da Europa.
É, Então, eu queria só terminar a questão do Francisco Leopoldo de Silva. sim, Ele torna-se um amigo do Brecheret, apesar da diferença de 15 anos de idade, 15 anos nas idades, né? Brecheret tinha 18 anos, 19 anos, pode-se dizer, incompletos. Ele ajuda não só apoiando, com amizade e também até com recursos financeiros. Então, o Brecheret sempre viveu a nível de necessidades. Ele, para você ter uma ideia, isso me foi contado pela dona Jurandir Helena Brecheret, a Juranda Brecheret, sim. que o contrato que ele fez com a prefeitura, primeiro ele faz com o governo do estado, depois passa para a prefeitura, nunca foi reajustado com todas as desvalorizações. Isso desde 1934, para você ter uma ideia. Eu era o prefeito Prestes Maia. As encomendas importantes e onde ele foi remunerado de forma digna foram as do Jockey Club. E as encomendas também de um banco paulista chamado Banco Cruzeiro do Sul, Uhum. onde tem o que eu chamei de grandes mármores, que apresentei na exposição, até no Rio de Janeiro, né? Brecheret Mulheres de Corpo e Alma, e eu fiz o agrupamento desses que eu chamo grandes mármores, que são figuras femininas que simbolizam as principais atividades industriais e agrícolas e de comunicação do estado de São Paulo. O banco era um banco paulista e queria expor nos mármores, em placas de mármores, né? O Brecheret faz também arte cemiterial, né? Quando ele faz o túmulo do marido de. Bem, ele conhece Dona Olívia Guedes Penteado e tem uma admiração grande por ele, né? A Olívia é o seguinte, a Olívia ficou viúva muito jovem ainda. E o marido Inácio Silva Teles Isso. foi, foi enterrado no túmulo do Cemitério da Consolação, onde tem realmente a obra a Deposição de Cristo, né? Uhum. A Deposição de Cristo, feito pelo Brecheret, em granito. Mas ela vê Brecheret no Salão de Maio, Sim, né? verdade. E, geralmente, o Salão de Maio tinha uma parte reservada, temática, que era esculturas para jardins. E o Brecheret expõe essa escultura de uma forma muito interessante, porque ela é extremamente delgada. E ele coloca na balaustrada de uma escadaria. Então, a pessoa, ao ingressar no Salão de Maio, ela tem o impacto de ver um grupo de mulheres de perfil, né? Porque, Sim, onde tem a Maria segurando o corpo do filho morto, sim. 3 mulheres que lamentam, né? Um movimento.
em direção à entrada. E, geralmente, os artistas deixavam um cartãozinho junto à peça, porque, na medida que se interessassem, entendeu? E ela foi impactada visitando a exposição. Aí ela procura o Brecheret, né? E se interessa. E quando o Brecheret vem em 1926, ela confirma o contrato da peça. Nos anos 30, ele faz a escultura que é chamada Dama Paulista, que é uma escultura de Dona Olívia, né? É uma escultura pós-morte, né? Porque ela morreu. Sim, claro. E ele se inspira numa figura que era também patronesse de artistas, que é a Madame Recamier. Isso. E foi muito chocante, a família não queria aceitar esse trabalho. Durante muito tempo, ninguém falava que era de Dona Olívia. Era Dama Paulista. É verdade. A própria família achou chocante mesmo, porque ela usava o famoso e longo colar de pérolas. Isso. E também ela tinha o costume de usar vestidos decotados. O que é muito importante, e isso que a gente vem conversando já durante todo esse tempo, é mostrar essa importância do Brecheret além da Escola de Paris, né? Quer dizer, a formação dele com Dazi Lestrovic, quer dizer, é um jovem que chega no Brasil com 20 e poucos anos e é apresentado com esse conjunto de escultura brilhante na Semana de Arte Moderna e, enfim, que até hoje ele é enfim, você que é profunda conhecedora da obra de Victor Brecheret, essa série ligada à temática indigenista produzida nos anos 40 e 50, isso é de uma importância hoje extraordinária. Acalanto de Bartira, baseado no livro do Guilherme de Almeida, né? E Índio Soaçupara, quer dizer, as esculturas de pedra. Porque ele tem o elan da monumentalidade. A monumentalidade não é a grande dimensão, é a força da massa expressa em monumentalidade. Se você lembrar daquela grande escultura que está no Parque Trianon, em São Paulo, né, que é a figura do fauno, e que é uma figura que é feita para você ver de baixo para cima, porque ela tem toda uma perspectiva de escorço, Exato. Que é uma coisa dificílima, só os grandes mestres têm a capacidade de mostrar dessa forma. Aquela, enfim, na minha opinião, uma das melhores esculturas que eu conheço. O próprio monumento às bandeiras. Né? Sim, sem dúvida. Monumento, e, inclusive, a urbanização não foi respeitada. Não era para as avenidas entrarem e a gente só vê de relance o monumento. Havia portões, não é? Que abriam do Parque Ibirapuera. Era um parque fora da malha viária, entendeu? Sim. Como foi pensado, né? Tanto que ele tinha pensado, e as figuras depois ficaram agrupadas no grupo da bandeira, né? Um guerreiro indígena, Sim. com sua lança, e do outro lado
uma mãe índia com o seu bebê no colo. E que é lindo. Existe uma pequena versão de uma em bronze que é extraordinária. Que eu só queria fazer um pequeno comentário, né? Claro. E ver como o Brecheret é vanguarda mesmo. Né? Essa peça Soro Dolorosa é baseada num... Aliás, ele se tornou uma espécie de materializador, né, em terceira dimensão, da produção literária dos poetas e literatos. Claro. Né? E, por sua vez, ele também encarna, né? Isso que é importante a gente lembrar. Personagens, né? Então, ele é o arquiteto Crichton, a personalidade dele, a figura dele, se torna personagem do livro O Homem e a Morte, do Menotti Del Picchia. Isso. É muito interessante porque a capa é desenhada pela Anita Malfatti. E o personagem principal, que é o arquiteto Crichton, é o Brecheret. Aí, depois, nós temos a trilogia, né, de romances do Oswald de Andrade, e na Estrela de Absinto, do Oswald de Andrade, o escultor Jorge Dalvelos é o Brecheret. Então, esse impacto, né, de personalidade, de sensibilidade, do ser artístico que ele é, do ser artista, né, entra no imaginário, na criatividade dos literatos. Claro. E eu também conheci pessoalmente o Guilherme de Almeida. Fui à casa dele, me recebeu, encantador, uma pessoa encantadora. E 2 vezes o Brecheret entra na produção dele. Né? A primeira é em Soro Dolorosa, e já a gente vê como ele é realmente revolucionário. Porque o Brecheret, essa Soror, não é uma Soror com véu, nada, é uma Soror com trancinha, né? Claro. E bandó, né? Como se falava, um birote atrás. Não tem nada de Soror aí. Né? E ela medita sobre a morte de Cristo. E é interessante essa questão de espelho, né? Você percebeu? Sim. Não é? O olhar dela vai tangenciando, né? Em diagonal, e é o rosto do Cristo morto, que é um desenvolvimento da cabeça de Cristo. Se você olhar, Claro. Sim. né? Percebe que é uma projeção, né? É muito incrível a solução nova, né? Porque podia aparecer uma mulher ajoelhada diante de um crucifixo, né? Uma escultura, assim, uma composição, mas é totalmente diferente. E o livro das Horas de Soror Dolorosa, do Guilherme de Almeida, é exatamente o questionamento de uma religiosa questionando a sua vida não religiosa. Né? Ela põe em dúvida a sua fé. Quer dizer, isso é muito interessante. Quer dizer, e o Brecheret consegue fazer essa interpretação de uma forma absolutamente perfeita. E outra coisa, quando o Brecheret, nesse entusiasmo de 1954, que era o 4º centenário da cidade de São Paulo, né, o Guilherme de Almeida faz esses versos que é o Acalanto de Bartira. Sim. Bartira tem um filho com o João Ramalho, né? Uhum. E nascido em São Paulo. Então, é o primeiro paulista. O primeiro paulista é um mestiço.
E a solução plástica, para mim, é incrível, porque a rede, não é, forma uma diagonal e parece que a massa pulsa, né? Da rede ressalta a Bartira e da Bartira ressalta o pequeno, que é acalantado, né? E a poesia é muito linda. É muito linda, sim, sem dúvida, né? E a escultura do Brecheret, ele consegue... É um entrelaçamento entre poesia e escultura, né? É Sim. muito incrível. Para mim, é uma das obras-primas do Brecheret, é o Acalanto de Bartira. E é uma obra monumental, né? É uma obra monumental para o porte de uma escultura de cavalete, né? É uma obra monumental, né? Exato. Aquelas incisões que ele faz no bronze, como se fosse pintura rupestre, que é aquilo que ele já fazia nas pedras já É. nos anos 50, é uma coisa magnífica. 48, que é a primeira exposição na Galeria Domus das Isso Pedras. mesmo. É. E que é incrível. É incrível. As pedras de Brecheret. E o Guilherme de Almeida faz um artigo falando nas É, pedras de Brecheret, falando em Mário de Andrade, da insistência de Mário de Andrade, já nos anos 20, para que Brecheret buscasse uma escultura essencialmente nacionalista, né? brasileira, das raízes É. brasileiras. Muito bom conversar com você.